Eu tô me arrumando, o táxi tá me esperando. Do que você tá me ligando agora? Só pra garantir que a gente já tá aqui aquela hora lá. Calma, Isabela, a gente vai. Que coisa Vem impressionante. buscar, vem me buscar. Deu vontade de falar isso pra ela. Vem me buscar, vem aqui. Ai, senhoras e senhores, vamos É fazer isso uma aí. coisinha, porque a atenção está muito associada ao estado corporal. Exatamente. Eu estou falando isso, não sei muito bem o que quis dizer, mas foi isso que eu falei. É, então, isso. para a gente dar uma Exatamente. reacordada, senhoras e senhores, vamos, quem está ouvindo de novo, bate uma palma. Isso, pode ser um pouco mais falso? Tá? Finge que está gostando, tá? Quem está ouvindo, bate uma palma. Quem está ouvindo, bate duas. Duas. Quem está ouvindo, bate três. Quem está ouvindo, grita. Ah, senhoras e senhores, vamos chamar o próximo palestrante. Chacoalhante. Olímpio, a próxima palestrante é de seu extremo interesse. É meu interesse? Extremo interesse. É a Juliana de novo? Não. Ai, gente, a Cris sabe disso. Bom, não. Ela não é a Juliana, é a Simone Bazarian. Olímpio, É de meu interesse também. ela é Brincadeira. especialista na restauração de florestas. E tudo bem, mas por que é de extremo interesse pessoal meu, você falou? Nossa, Olímpio, Ah, óbvio. tá certo, senhoras e senhores. Gente, com vocês, Simone Bazarian. Bem-vinda. E depois desce de escorregadorzinho. Sensacional. Tá bom. Boa tarde para todos. Está todo mundo me ouvindo? Bom, amanhã é o Dia Internacional da Biodiversidade. E a gente veio aqui para celebrar a biodiversidade da Mata Atlântica, aqui no Viva Mata. Eu acho que eu não preciso vir aqui dizer sobre como a Mata Atlântica é importante para nossas vidas e nem vou me ater à situação de degradação e os riscos que ela tá sofrendo. Eu acho que quem está aqui tem a consciência de quanto que a gente já destruiu. Mas talvez poucos de vocês saibam a dificuldade que é restaurar uma floresta atlântica. A dificuldade e o cuidado que a gente tem que ter para permitir com que a floresta avance. Ao mesmo tempo, eu tenho a satisfação de dizer que o número de iniciativas e de projetos que tentam restaurar a Mata Atlântica só tem aumentado. E a Mata Atlântica é o bioma que mais tem florestas restauradas na América Latina. E o estado de São Paulo é o estado que mais se preocupa, inclusive tem políticas públicas para regulamentar o plantio de árvores nativas. E essas iniciativas, elas vêm de diversas causas, desde entidades organizacionais, ONGs ambientais, que procuram plantar floresta, como políticas públicas que fazem cumprir a lei e restaurar matas ciliares degradadas, universidades que desenvolvem pesquisa para aprimorar técnicas de restauração baseadas em teorias, escolas que através de educação ambiental, plantam árvores para sensibilizar seus alunos. Então, eu vejo esse batalhão de pessoas, esses restauradores, como que cicatrizando essa ferida. Eu tenho essa imagem na minha cabeça das máquinas desmatando e toda essa iniciativa tentando atrás estancar essa ferida aberta. Ao mesmo tempo, a gente se pergunta, né? A Mata Atlântica ela é forte o suficiente para voltar. Quantas vezes você vê a mata voltando, você queima, desmata e a mata insiste em voltar, né? Quantas vezes a gente escuta os agricultores e caboclos e falam: poxa, meu terreno está sujo, eu tenho que ficar lutando e cortando e cortando. Mas o problema é que a gente não sabe que essas capoeiras que começam a voltar, elas se estabilizam, elas não conseguem regenerar. E pior, muitas vezes, mesmo se uma semente consegue chegar até o solo está tão degradado, está tão infértil, que essa semente não germina mais.
E, nos piores de casos, tem lugares que nem semente tem mais por perto. Então, a restauração de florestas é uma prática intencional que esse bando de gente está conseguindo colher diversos saberes de diversas fontes para a gente dar um empurrãozinho, para a gente desbloquear o que está impedindo a mata de se regenerar naturalmente. Então, eu vim aqui para contar um pouquinho como a minha história se entrelaça na trajetória da Mata Atlântica e como eu encontrei a ação de restaurar florestas como um cenário favorável para a gente tratar de diversos assuntos, para a gente trazer à tona a nossa responsabilidade de fazer alguma coisa enquanto ainda há tempo. Restaurar florestas, plantar árvores, é uma das poucas ações que o homem tem de tentar fazer alguma coisa. Então, eu vejo esse ato, que independente de qual técnica, de como a gente faz, se é sozinho no seu jardim, que a gente pode trazer essas questões de uma relação mais harmoniosa com a terra. E eu nasci em São Paulo, só que eu cresci pertinho da Mata Atlântica. Eu tive o privilégio de conhecer um tietê-sangue e brincar com fichas de guapuruvu desde que eu tinha 7 anos de idade. E foi desde essa época que eu me inspirei muito pelas florestas e pelas árvores, que eram minhas escadas atrás dos frutos. E eu sempre me encantei pelos animais da Mata Atlântica. E como adolescente da geração do Eco 92, eu sempre quis fazer alguma diferença. Eu sempre tive dentro de mim uma vontade de mudar o mundo, de salvar o planeta. Quando eu tive que escolher a minha profissão, eu não sabia muito bem como é que eu ia fazer a diferença e ainda ter um trabalho. Mas eu pensei, se a faculdade ela é um momento para eu adquirir conhecimento, eu vou estudar biologia. E eu aprendi muito. Agradeço muito aos meus professores, eu aprendi muito e é um prazer andar na mata e reconhecer o nome das espécies. Só que só nomes e só pela biologia não me satisfez. Eu ainda quis me engajar e me envolver com mais pessoas que estavam fazendo a diferença. Eu queria entender como a gente podia integrar o homem com a conservação da floresta. Porque eu acredito que é junto, perto, que a gente vai fazer alguma diferença, não é a mata lá longe. E foi na agricultura que eu percebi um palco muito importante para a gente aprender como a gente cuida da natureza. Foi com os agricultores, que foi minha grande escola de vida, que eu aprendi com o grande potencial que o agricultor tem de escolher o que ele vai plantar, permitindo que a biodiversidade volte. Então, eu me envolvi com movimentos sociais pela terra, e eu estagiei um período no movimento dos trabalhadores rurais. E aí eu pude vislumbrar a grande diferença que comunidades organizadas, com processos comunicativos já estabelecidos, a gente pode fazer muito mais. Porque quando as pessoas trabalham comunitariamente, elas têm mais tempo para trabalhar juntas, desperdiçam menos trabalho, desperdiçam menos alimento, e têm tempo e força para trabalhar o meio ambiente. Então, com isso, o meu primeiro trabalho como biólogo, eu consegui juntar essas duas coisas. Eu consegui plantar florestas com comunidades rurais. E dentro de aqui eu acho que tem umas imagens sobre alguns plantios que a gente fez, restaurando mata ciliar, em assentamentos, capacitando os agricultores, como coleta semente, como faz mudas de árvores, como recupera. E a Secretaria do Meio Ambiente, que foi uma grande idealizadora desse projeto, escolheu assentamentos rurais justamente porque eram comunidades mais bem organizadas. E um dos assentamentos que eu trabalhei, o assentamento de Sumaré, ele recuperou todas as suas matas ciliares dos 3 assentamentos da região, quase dobrando a cobertura florestal de Sumaré, do município, que é o município mais degradado da bacia do Piracicaba. E, além disso, os agricultores eles ampliaram a faixa de proteção de 30 metros, por iniciativa própria, para mais de 40 metros. E isso é uma prova de que o agricultor familiar ele não vê a floresta como um entrave.
Ele sabe reconhecer que a floresta protege a água dele, ele sente a água acabando. Então, há quem diga lá no Planalto Central que os produtores rurais não querem florestas, mas eles sabem que a produção dele melhora, o solo dele melhora. Então, essa proposta de mudança de código florestal, dizendo que são os agricultores familiares que querem, eu tenho a prova e conheço muitos agricultores que não pensam assim. E, enfim, apesar de saber que foram desses projetos com pessoas que a coisa mais importante era o resgate da conexão de um agricultor tradicional que planta milhões de... só pensa plantar feijão e arroz. Quando ele começa a incorporar a floresta de novo, eu percebo que em projetos como esse, o mais importante é o resgate da conexão do agricultor com a floresta, de ele se relembrar que a água é importante, que existe abundância. Mas, ao mesmo tempo, o meu ser bióloga reacendeu. E eu fiquei me questionando como essas árvores plantadas, elas realmente estão virando florestas. Eu queria saber se essas árvores que a gente plantava em fileira, se os animais conseguiam reconhecer esses habitats como áreas restauradas. Ou seja, a gente está plantando árvore em toda a Mata Atlântica para recuperar, só que a gente não sabe realmente se a floresta foi restaurada. Assim, eu desenvolvi minha tese de doutorado. Eu fui para a pesquisa científica para realmente entender o que a gente estava fazendo. E para poder propor indicadores de avaliação de áreas de restauração de floresta Mata Atlântica. Para uma floresta se perpetuar, para a gente saber que ela realmente foi restaurada, ela precisa entrar nesse ciclo de regeneração, ela precisa gerar novos descendentes. E para uma floresta gerar novos descendentes, as suas plantas precisam se reproduzir. Então, eu vou gastar 2 minutinhos da sua atenção para contar um pouco do sexo das plantas. As plantas, elas não podem se locomover atrás do seu parceiro para poder se reproduzir. Elas precisam da ajuda dos animais. Por isso, elas produzem estruturas que possuem os seus gametas reprodutivos. São estruturas cheirosas, coloridas, doces e suculentas para atrair os animais. As flores das plantas, elas servem de alimento para muitos bichos. Para morcegos, para beija-flores, abelhas, borboletas. E quando o animal vai visitar a planta, ele esbarra nas estruturas e acaba carregando o gameta masculino no seu corpo. Quando ele visita outras flores atrás da sua refeição, ele acaba levando o pólen até o óvulo de uma outra planta da mesma espécie. Quando o óvulo e o pólen se encontram, a semente é fecundada e aí um novo ser nasce. Então, eu escolhi esse recorte da natureza justamente para poder avaliar esse processo ecológico acontecendo nas áreas restauradas. Eu precisava saber se a polinização estava acontecendo nessas árvores plantadas para saber se realmente a gente podia falar que a gente estava restaurando florestas. Como 80% das espécies de plantas nas florestas tropicais precisam de polinizadores para se reproduzir e que a maioria das plantas, elas precisam de muitos polinizadores para conseguir se reproduzir. E a maioria dos polinizadores, eles visitam muitas flores para poder obter seu alimento. As plantas e os polinizadores, eles podem ser vistos como uma rede de interação. E por essa rede eu consigo avaliar e ter propriedades muito importantes da comunidade. O quanto ela está organizada, o quanto ela é complexa, se tem interações mais especializadas ou não. Assim como as nossas sociedades. Não adianta ter um monte de ideia e 6 bilhões de pessoas se a gente não se comunica, se a gente não troca informação, se a gente não se automotiva. Então, eu preciso... É pelas interações biológicas que a biodiversidade se sustenta. É como as espécies se interagem que a gente vai determinar quais espécies conseguem sobreviver ou não. Então, quando a gente planta uma árvore, a gente não pode ver que é apenas um indivíduo que está ali, que é só aquela árvore que importa. Existe uma cascata de interações
que podem estar trazendo de volta a biodiversidade. E, bom, realmente eu posso dizer que eu, com o meu estudo, eu consegui entender um pouco melhor que plantar árvores, a gente consegue retornar alguns polinizadores, mas nem todos. E a gente ainda está caminhando para poder conseguir agregar e trazer e se permitir com que a floresta volte por inteira. A Mata Atlântica não é só árvore. A Mata Atlântica é feita de ervas, de trepadeiras, de epífitas, de musgos, fungos, formigas, insetos. E o homem também faz parte. A gente faz parte dessa teia da vida. E a gente precisa se responsabilizar de que uma ação nossa realmente interfere numa ação no próximo, lá longe, não só no nosso bioma. E, apesar da natureza parecer muito complexa, a nossa relação com ela pode ser muito simples. Basta a gente aceitar a biodiversidade que já existe. Basta a gente se abrir para realmente a floresta poder voltar na nossa vida. Não é só lá no campo, na mata ciliar. Nas suas escolhas, como todos os outros palestrantes falaram e vão falar, a gente está numa rede de interexistência e interdependência. E hoje eu me volto para as cidades para relembrar o cidadão que a floresta não está longe dele, que ele não precisa ir até a Amazônia para sentir a natureza, que ele pode resgatar isso dentro dele, porque ele faz parte dela e ela faz parte de nós mesmos, pelos alimentos que a gente escolhe. A Mata Atlântica é muito diversa. Não existe só trigo, feijão e soja para se alimentar. Não é só pasto que a gente precisa. Então, eu imagino que quando a gente consegue, juntos, mobilizados, organizados, a gente se automotiva e pode, permitindo que essas florestas que estão sendo restauradas, elas realmente ganham vida, a longo prazo, em outras áreas. Porque plantar florestas, para a floresta se restaurar, ela precisa ser restaurada primeiro no coração dos homens. E eu deixo uma pergunta aqui para vocês. Como as suas atitudes contribuem para que a Mata Atlântica prospere? Então, muito obrigada pela atenção de vocês.